Então vamos lá, seguindo aqui nas variáveis globais, o que você precisa para uma conexão com o banco de dados MySQL é passar 4 opções: o servidor, o usuário, a senha e banco. Né? No caso aqui não precisamos passar porta, tá? Isso é mais para conexões externas. Quando se trabalha com servidor local, Champ, WAMP, Vertrigo, Workbench, alguns outros, você utiliza aqui o localhost, podendo passar localhost, podendo passar o IP, que é um IP padrão, 127.0.0.1, ou passando o próprio IP do seu computador, tá? Entrando no CMD, digitando lá ipconfig e colocando aqui. Então eu sempre utilizo o localhost. Quando for hospedado o site, isso aqui vai mudar. E obviamente, nesse momento eu vou falar para vocês e vou mostrar. Porque aí você vai colocar lá, né, se for por exemplo na Ambler, na HostGator, você vai colocar o servidor deles, o usuário que você criou lá, a senha, o nome do banco. Né? Nesse caso o nosso nome do banco é oficina. Então deixa eu já alterar aqui. A única coisa que vai mudar para o servidor local. Então, localhost, o usuário para o Champ, para o AMP, para esse servidor sempre é root. Alguns deles não possuem senha, o Champ não possui. E o nome do banco é oficina, conforme o que nós criamos. Beleza, são as 4 variáveis que nós precisamos aqui. Agora, tendo já o arquivo config, tendo essas variáveis do banco, aí chegou o momento de criar o próximo arquivo. Então, vamos clicar aqui na raiz, novo arquivo, salva e chama ele de conexão.php. Tem alguns que chamam de conectar, né, connect, tranquilo. Eu vou chamar de conexão.php. O nome não interfere, o que interfere é a codificação que você aplicar aqui dentro. E uma conexão em PDO, ela basicamente tem os recursos que eu passar para vocês aqui. Isso significa que depois, em qualquer outro projeto, vocês podem reaproveitar o mesmo conteúdo, como eu estou fazendo aqui. Ó. Eu tenho já a conexão dentro do último projeto que eu fiz, que foi o projeto da loja virtual. Ah, mas eu não tenho, eu vou ter que digitar tudo isso lá? Eu faço o seguinte para vocês, tudo que eu utilizar de código, tá, que eu estiver reaproveitando, eu vou tentar reaproveitar o mínimo e vou explicar mais ali. Eu vou colocar dentro da pasta de arquivos. Então aqui na pasta de arquivos, ó, eu vou criar uma pasta chamada scripts, porque depois vai ter também os scripts vou chamar de fontes, que aí fica todos os fontes e scripts. Aliás, isso aqui pode confundir com os fontes finais, né? Vou colocar aqui, ó, scripts usados. Pronto. Scripts usados. E aqui na ordem eu vou inserindo. Então vai vir o primeiro. Vou aqui em novo, crio um documento de texto 01. Esse é o script para conexão com o banco. Isso vai ajudar muito depois vocês também, né, em outros projetos. Embora podem abrir diretamente os arquivos e copiar dele, tá? Não precisa ficar seguindo esses scripts que eu colocar aqui. Mas vamos lá, vamos entender então como que é montado esse script aqui, ó, para conexão com o banco de dados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a requisição, né, do meu config.php, que pode ser feito com require once, com include ou com include once, né? E aqui não vai ter diferença nenhuma da forma que você fizer. Aqui eu passo o caminho dele, como ele está em mesma pasta, em mesmo diretório, é somente colocar o nome. Isso significa que eu fiz a requisição dele porque eu preciso utilizar as variáveis globais. Então, toda página que eu tiver que utilizar qualquer uma dessas variáveis, e não estou falando só da do banco de dados, estou falando da URL, endereço, oficina ou qualquer outro, eu tenho que fazer essa requisição. Agora, eu vou ter que fazer, na maioria delas, a requisição da própria conexão, porque eu vou precisar de utilizar a conexão em praticamente todas as páginas. Como a conexão carrega o config, porque eu fiz a requisição dele aqui, significa que, chamando a conexão, eu já estarei automaticamente chamando o config. Então, não tem a necessidade, por exemplo, de eu vir aqui no painel administrativo na index e pedir para ele incluir, né, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, dar um require no config e na conexão. Incluindo dentro dessas páginas somente a conexão, eu estarei incluindo junto também o config, porque ele foi chamado aqui dentro. Isso evita duplicidade, mas depois eu falo disso. Uma função que não é obrigatória, mas é muito importante, é o time zone set, que define o seu fuso horário. Se você não coloca, dependendo do servidor, ele pode, por exemplo, pode chegar 8 horas da noite e ele já está entendendo que é o próximo dia. Então, nos relatórios, em alguns outros recursos dentro do sistema que ele utilize data, ele pode pegar a data e o horário errado.
Então isso aqui, ó, eu já coloco na conexão. Por quê? Porque toda vez que eu utilizar o banco de dados, ele sabe qual fuso horário eu estou me baseando. Então isso aqui é de acordo com a sua localização. Se o seu estado segue o horário de Brasília, pode utilizar esse América São Paulo, né? Eu acho que em Manaus é diferente, então você vai ter os time zones. Se você vier no Google e colocar The Full Time Zone Set, ele vai te dar todos os time zones de todos os locais. Agora, aqui eu tenho de fato a conexão, tá? Eu explico a função do try, bem como essa chamada na próxima aula.